Bom dia! Bora para mais um papo de sexta-feira comigo? Sexta-feira é dia leve, é dia de falar de coisa leve. E essa semana a gente tá na energia do Dia das Mães, né? No domingo. E aconteceu algo essa semana que me fez refletir bastante sobre isso. Não por acaso, né? A gente tá nessa energia de Dia das Mães e essa função mãe que a gente tem. E essa semana eu perguntei para minha filha por que ela não estava mais trazendo livro para casa, porque ela pega livro na biblioteca desde muito pequenininha, ela adora ler. Ela dormia com um livrinho de criança, ela dormia com livro na cama, punha embaixo do travesseiro, às vezes eu ia arrumar a cama e achava livro. Ela falava, ai, tá aí, já fazem dias, né? Embaixo do travesseiro dela. E ela sempre gostou muito de ler. Uns 2 anos atrás, ela leu o livro da Zíbia Gasparetto. E ela gosta muito, então ela não lê coisa só de criança. O que interessar, o assunto que interessar, ela lê. E ela não tá mais trazendo livro para casa, eu não vejo mais ela lendo. Tudo bem que ela tá se interessando por outras coisas, agora ela tá numa função de arquitetar casas, num jogo. Isso é muito legal, é muito interessante, mas me chamou a atenção esse fato. E aí eu perguntei para ela por que ela não tava pegando mais livro na biblioteca e não estava trazendo para casa. E aí ela me respondeu que ela não pega mais livro na biblioteca porque ela não quer se responsabilizar por esquecer o livro, esquecer de devolver o livro e tomar bronca da professora e ter que pagar a multa na biblioteca. Logo pra mim ela foi dizer isso. Gente, aquilo foi um tiro no meu coração. Mãe, eu não quero me responsabilizar. Ela falou bem assim, por não entregar o livro e ter que pagar uma multa, porque ela estava esquecendo de devolver. Logo eu, né? Que tô sempre falando sobre isso. Trago muito essa coisa da responsabilidade, que a gente precisa se responsabilizar por tudo que acontece na nossa vida. A gente precisa se responsabilizar pelo que o outro faz na nossa vida, porque não é o outro, somos nós que estamos trazendo essa energia na vida, e aí o outro só vem ser uma representação do que a gente está vivendo, do que a gente está trazendo, das nossas crenças limitantes, da nossa capacidade de não ir pra frente, sabe? Não é o outro, somos nós. E a gente precisa se responsabilizar por isso. Então, quando tá acontecendo uma coisa na minha vida que tá muito desconfortável, vamos dizer assim, eu preciso me responsabilizar por aquilo. O que em mim tá tão desconfortável assim que tá acontecendo essa coisa? Como se a vida fosse um teatro, eu sempre falo isso. E aí eu faço as modificações, eu analiso, eu reflito, enfim, para mudar aquilo. Para que as outras pessoas ao meu redor mudem comigo. Elas não precisam mudar na vida delas, mas a atitude delas comigo. E às vezes a gente tem que se afastar de coisas, de pessoas, de padrões que a gente vem vivendo, repetindo na vida. E a gente abrir mão. Então depende da fase que você tá. É necessário se responsabilizar para que a sua vida fique redondinha, sabe? Redondinha, tudo encaixando, tudo perfeitinho, tudo... perfeitinho não seria a palavra, mas assim, do jeito que você quer, do jeito que você quer que as coisas aconteçam, do jeito que você quer que a sua vida ande. Porque se você não fizer isso, não vai estar. Cada coisa vai estar de um jeito. E aí você não vai saber como arrumar aquilo. Como fazer aquilo ir para o lugar onde você quer. Como fazer aquilo caminhar do jeito e ir para o lugar onde você quer. Entende o que eu tô falando? Então a gente precisa se responsabilizar pelas coisas. Então as coisas que acontecem fora da gente, na nossa vida e até que as outras pessoas trazem, é um presente para nossa reflexão. Por que a gente está atraindo isso? Esse tipo de situação? Ou então pessoas com tal comportamento. Por que a gente está atraindo pessoas com esse comportamento? O que eu posso mudar? Que pensamento meu que eu posso mudar? Que padrão meu que eu posso mudar? Às vezes vem de família, já vem... Nossa, é difícil fazer isso sozinho, preciso de um acompanhamento.
Às vezes sei lá, cada um vai encaixar no que vive. E daí ela veio dizer isso pra mim e eu parei pra pensar. Na hora, eu quase que eu surtei, gente. Mas lógico, eu não fiquei nervosa com ela, nada, mas a minha cabeça deu um bug. E daí eu respondi pra ela, né? Eu falei, não, minha filha, pelo amor de Deus, você precisa se responsabilizar pelas coisas. Como que vai ser se você não se responsabiliza? Ah, então eu não faço mais nada porque eu não quero me responsabilizar e ninguém briga comigo, aí não pago multa, não tem mais confusão. Engano, hein? Porque daí que as confusões começam a acontecer, né? Se a gente não tá com as rédeas da nossa vida na mão, aí que vai acontecer confusão. Que é pra lembrar a gente que a nossa vida quem tem que direcionar somos nós. E por que eu parei pra pensar muito sobre isso? Porque, repara, né? É na infância que começa. Se a gente não tem ninguém pra direcionar a gente ali na infância, orientar, não, está errado. Está errado. Você vai começar agora, então, a se responsabilizar. Falei isso pra ela. Então, a meta é se responsabilizar em pegar livro. O que eu quero trazer pra vocês? Aquilo tá confuso na minha vida. Aquilo tá parado, tá bloqueado. E eu não... Sei lá, eu não consigo fazer aquilo andar, eu não consigo resolver. É um negócio que já me causa um sentimento ruim. Então, é aquilo que você tá precisando resolver. Porque o que as pessoas fazem? Elas fogem. Ah, isso tá muito complicado, deixa eu fugir dessa situação. E aí você vai fugindo sempre. De novo, de novo, de novo. E aí, adivinha? Nunca resolve. Nunca. A sua vida vira uma bagunça, a sua vida tá de mal a pior, tá lá na piscina de cocô, né? Tá fedendo, tá horrorosa a vida. Ah, mas tá tão confortável aqui, né? Tá tão quentinho, tá tão confortável, deixa eu ficar aqui. Não, pelo amor de Deus, não, gente, para com isso. Só que a gente na fase adulta faz isso. Então, olha, você que é mãe, você que é pai, eu falei Dia das Mães, mas olha pro comportamento do seu filho. Começa a orientar, começa a pôr bordas para direcionar isso daí. É isso que tá confuso? Então a gente vai fazer um exercício. Vai agora fazer essa coisa andar. Ah, mas tá difícil, mas eu não sei. Não sei, contrata um profissional que pode te ajudar. Mas não deixa pra depois, não deixa pra trás, não larga a mão da situação. Porque é a situação, adivinha, é a situação que você larga a mão que não vai andar. E que aí vai, não, eu vou focar em outra coisa. Aí vai virar bola de neve. Aí quando passar, sei lá, 10 anos, você vai falar, nossa, isso ainda tá assim, né? Ainda não resolveu, adivinha. Vai ter que voltar lá no começo. Então já faz já. Já faz agora o que tem que ser feito, não deixa pra depois. Faz sentido isso pra vocês que eu tô falando? É muita loucura da minha cabeça, eu fico devaneando aqui sozinha, sabe? Eu sou muito exigente na minha vida. Não é fácil ser meu filho, não é fácil. Eu já até perguntei isso pra eles, porque eu falava, e aí, né? É fácil? Não é. Eu perguntei sabendo, lógico. Mas não é fácil conviver comigo, porque assim, eu não vivo relações que as pessoas não trocam. Se tô só eu lá entregando, porque eu fiz isso a minha vida inteira, e não recebo, troca, a gente não, sabe, a coisa não acontece, eu já falo pra pessoa, tá, ok, eu já percebi que você não é uma pessoa pra estar dividindo a vida comigo. Amigo, relação profissional, qualquer coisa. Os lugares que eu frequento, estabelecimentos... Que tipo de troca, né? Aí vai mudar a troca, obviamente. Mas precisa ter os dois lados. Precisa ter. E eu não sei se... isso eu não sei, né? Óbvio que eu sei. Isso veio da conformação como foi a minha vida. Desde a infância, desde criança. Aí eu vou crescendo. Aí aquelas coisas que a gente quer pôr pra debaixo do tapete, né? Que eu tô falando, que a gente vai deixando. Ah, eu não sei resolver isso aqui, deixa pra lá. Essas bolas de neve... me fizeram chegar até aqui. Então eu fui mãe solo, desde 1 ano deles eu me separei do pai deles, e aí eu criei eles sozinha.
Então isso foi me fazendo ser muito mais responsável e trazer sempre a responsabilidade para mim. Porque daí eu também não estava mais sozinha, eu tinha eles, né? E eu tinha que ir dando essa noção para eles de vida e de se responsabilizar. Porque, por exemplo, eles já têm 50% deles de que isso aqui é muito difícil, largou mão. Então eu tinha que trazer isso para eles. Se responsabiliza por tudo que vocês forem fazer. Por tudo que vocês escolheram fazer e deu errado, porque a vida é assim, vai dar errado e aí você vai ter que ajustar a rota, sabe? Alinhar as velas ali para onde tá indo o vento, vamos embora, vamos arrumar isso aqui e continuar caminhando. Então, aí eu falei para ela, então esse é o exercício. Você vai começar a pegar livro na biblioteca para se responsabilizar, justamente por isso. Percebe que é um exercício tão pequenininho, é de dia a dia. Fazer mudança, quando a gente fala assim, fazer uma mudança na minha vida, as pessoas acham que nossa senhora, eu não sei nem por onde começar. A não ser que você faça que nem eu, que mudou a vida inteira completamente, eu me enfiei num caos, né? Eu me enfiei dentro do caos e falei, já que a coisa não tá mudando e do dia a dia do pequenininho não tava indo, eu vou partir pro caos e daí, olha, não sobrou pedra sobre pedra. Tudo mudou. Não foi fácil. As pessoas não conseguem passar por isso, porque é muita mudança, é muito sofrimento, é muita coisa. Mas eu falei, gente, chega, não dá pra ficar do jeito que tá. Não sobrou uma alma na minha vida daquelas que me atrapalhavam a vida. Sabe quando você tá lá vivendo tranquilamente e a pessoa vem pra fazer a coisa dar errado e dificultar a sua vida? Não tem mais essas pessoas hoje na minha vida. Não tem, não vai entrar. Foi isso que eu decidi, não tem e não vai entrar. Por quê? Porque você precisa ter a sua vida na sua mão. E se você não se responsabiliza por isso, nunca vai estar na sua mão. Os outros, sabe aquela história? Mas são os outros fizeram, os outros sei lá o quê. Então não tem mais os outros, tudo sou eu. Se não tá bom eu vou lá e olho, se não tá bom eu vou lá e arrumo. E então o convite do exercício dessa semana é esse. Olha para pequenas coisas, pequenininha, começa pequeno. Tudo que é grande hoje começou pequeno, gente. Tudo que é grande começou muito pequenininho, é o primeiro passo. A criança, quando ela nasce um bebê. Já pararam para pensar nisso? A criança nasce bebê, ela tem que aprender a andar, ela tem que aprender a comer, tem que aprender a nascer dente. Não que ela tenha que aprender, mas o corpo dela precisa aprender a lidar com isso. Por isso que dói, aí chora, aí mãe e pai perdem noite de sono. Porque tudo começa muito pequeno. Então a gente precisa fazer exercício de dia a dia. Nos meus cursos, nas minhas mentorias, eu faço isso com as pessoas. Vamos fazer exercício diário? Vamos fazer exercício semanal? O que é que tá aqui que eu consigo fazer, dar conta de fazer um exercício que não vai? É assim que a gente muda a vida. Não vai me fazer desistir, sabe? Não é tão grande a ponto de me fazer desistir. E aí um passinho por dia vai fazendo aquilo ficar maior, vai tomando corpo, vai tomando forma. Então pensa aí na sua vida, num problema que você vive, como se fosse uma criança. A sua criança interior agradece, inclusive, né? Que é um trabalho que eu faço também, de criança interior, pra gente conseguindo fazer essas mudanças. E aí você vai olhando pra cada coisinha pequena e vai transformando ela no seu dia a dia, vai transformando essas coisas na sua vida. Se responsabilizando. Porque depois que a gente deixa a coisa ficar maior, a gente perde a noção, não sabe onde começar, não sabe nem onde que se perdeu. E a gente perde noção de dimensionalidade. Como é que eu vou fazer para arrumar isso aqui? Então, se você já tem um problema desse, você precisa dessa ajuda para arrumar. Agora, coisas que vão aparecendo, você pode já ir dando essa forma, né? Fazendo esse exercício diário, fazendo esse exercício semanal, para que a coisa não vire um monstro, não fique uma coisa gigante. Tá bom, gente? Esse é o convite dessa semana. Vamos olhar para o dia a dia, vamos olhar para o que é pequeno e aí a gente vai construindo. Então, mamãe, papai, olhe para sua criança,
vai orientando de pouquinho. Não briguem com eles. Oriente, escute o que eles têm a dizer. Porque quando a gente escuta, a gente sabe qual que é o problema. Se o problema não é nosso, a gente sabe escutando. Agora, se o problema é nosso, é na nossa vida, fala. Põe pra fora. Lembra que eu falei de me conectar com as pessoas? Quando a gente se conecta, quando a gente conversa, quando a gente põe pra fora, aí que a gente começa a organizar as nossas ideias que a gente nem sabia que estava bagunçada daquele jeito na nossa cabeça. Então a gente começa a trazer um direcionamento. Olha o que eu tô falando. Eu quero saber se já aconteceu com você. De você se pegar falando algo e falar, nossa, olha o que eu tô falando. Ou para um lado ou para o outro, positivo ou negativo, não importa. Olha o que eu tô falando. Às vezes você desacredita de você e você se pega falando algo que você fala, nossa, eu sou mais do que eu achava que eu era. Olha o que eu tô falando, isso tá saindo da minha boca. Ou negativo também, prestar atenção, né? Começa a falar, começa a escrever. Não só escrever, mas fala primeiro. Nem que seja com você sozinho. No seu quarto, no banheiro, fecha a porta e fala com você na frente do espelho. E aí você consegue escrever. Você consegue organizar as ideias. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até a semana que vem.